Boa tarde a todos. Hoje é o primeiro encontro de um colóquio de filosofia antiga que eu e o Renato Matoso estamos organizando. E nós escolhemos, como primeira palestra, esse artigo, que é antigo, aliás, é o primeiro número da revista que nos faz pensar, Luz versus Logos, do professor Danilo Marcondes. Escolhemos porque esse artigo é um artigo muito visitado, é um artigo que eu uso muito na minha bibliografia, é um artigo muito bom, inclusive, e eu sempre, desde lá, tenho algumas objeções que eu faço, nós fazemos entre nós, então a gente resolveu fazer isso publicamente, acho que pode ser interessante, é um assunto bastante interessante, eu passo... Então, e um aviso, eu sou uma mera debatedora hoje aqui, eu não sou palestrante, eu apenas vou entrar com algumas observações ao texto do professor Danilo. Eu também vou projetar o texto dele agora aqui para vocês acompanharem. Cadê a coisinha que projeta aqui? Que eu não estou achando, só esse que é o problema. Peraí. Já achei, pode deixar. Aqui e aqui. Pronto. Pergunto se o texto está bem visível para vocês. Ele vai ler o texto no papel e eu vou controlar aqui a imagem para vocês irem acompanhando, ok? Então, professor Danilo, por favor, a palavra. Então, muito obrigado, Irley. Obrigado por esse convite aqui de abrir esse ciclo de palestras de vocês. De fato, nós temos conversado já muito sobre esse artigo, é um artigo antigo, de 1989. E esse artigo é mantido vivo pela Irley. Eu queria enterrar. Mas a Irley mantém o artigo vivo. O artigo é bom. O artigo é bom. Agora, não sei se... Acho que eu ainda penso assim, em gerais, mas provavelmente eu argumentaria de outra forma. Né? Eu usaria outros argumentos. Parte do que eu começo a falar aqui, eu desenvolvi depois nas minhas leituras e no que eu escrevi sobre ceticismo, está aqui em germe, né? Então eu argumentaria de outra forma. Mas eu acho que é uma questão importante, de fato, interessante e que vale a pena debater. Então eu vou ler, porque isso facilita, e vocês podem acompanhar aí na tela. Eventualmente eu vou fazer algum comentário adicional. Então, a questão é essa, a oposição entre... Seriam talvez duas faculdades, duas formas de entender a representação do real, a manifestação do real. Não sei como é que a gente caracteriza isso. Talvez não haja uma caracterização única, mas eu vou... Tá? A rejeição da ideia de um pensamento não discursivo, ou não proposicional, às vezes eu chamo de não proposicional, tem sido uma das características centrais da filosofia da linguagem contemporânea, da filosofia analítica da linguagem, estando relacionada, inclusive, com seu surgimento na tradição analítica. Na filosofia grega clássica, entretanto, essa noção ocupou um lugar central na teoria do conhecimento, na metafísica e na própria definição da tarefa filosófica. Essa noção é a noção de luz, pensamento não discursivo. Minha hipótese é precisamente a de que a importância e o privilégio atribuídos ao pensamento não discursivo explicam, em grande parte, o lugar secundário atribuído à linguagem e ao discurso do pensamento clássico, e até mesmo a inexistência do conceito de linguagem, quanto tal, é propriamente dito neste pensamento. Então, um ponto importante é que a gente deixe clara a distinção entre língua e linguagem. A questão, portanto, da relação entre pensamento discursivo, a dianoia, o logos, o pensamento não discursivo, nous, noesis, situa-se dentro de uma problemática mais ampla e que é essa questão. Todo pensamento é necessariamente linguístico, pressupõe uma estrutura linguística. A linguagem é necessária ao pensamento? São essas questões que servirão de pano de fundo para este breve exame da noção de pensamento não discursivo, não proposicional na filosofia grega e suas consequências. Antes disso, entretanto, alguns esclarecimentos se fazem necessários quanto ao sentido dado nesse trabalho a termos como linguagem, pensamento, discurso, proposição, etc.
Vou partir de certas definições estipulativas, sem discutir as várias interpretações possíveis desses conceitos contemporaneamente, o que me desviaria dos propósitos desse trabalho. Pretendo basear-me em concepções recentes na filosofia analítica para a consideração dos textos clássicos. Por linguagem, entendo, no sentido bastante amplo, a estrutura lógica abstrata, conjunto de regras que permite a constituição de juízos, isto é, a articulação de conceitos, bem como as operações ou relações entre juízos. A proposição é o conteúdo de um ato de pensamento distinto do ato ele próprio, e possuindo a forma predicativa do juízo, que X é Y. A sentença é a expressão verbal de uma proposição, constituindo, portanto, uma unidade do discurso. O discurso resulta, assim, de um conjunto de sentenças articuladas. O pensamento é o processo mental interior relativo ao indivíduo, subjetivo, portanto. Enquanto constituído de juízo, ou da faculdade de julgar, possui uma estrutura linguística. Na tradição clássica, o logos é uma combinação de ônoma e rema. Isso, por exemplo, está no texto famoso do sofista, expressando um pensamento de amor. O pensamento, por sua vez, é sempre, ou quase sempre, caracterizado através do discurso, como na passagem clássica de Platão, em que é definido como o diálogo da alma consigo mesmo. Nossa questão, no entanto, é precisamente se há um pensamento não linguístico, não discursivo, isto é, não constituído de proposições. Se há, qual então o papel deste pensamento na nossa compreensão do real, na construção de nossa experiência? Ou seja, por que é necessário para a filosofia grega supor a existência de um pensamento não discursivo? O conceito de pensamento não discursivo parece, de fato, vir a resolver duas dificuldades estreitamente relacionadas, apresentadas pelos paradoxos da definição e da análise. O paradoxo da definição resulta do reconhecimento de que toda definição nominal de um conceito é dada através de outros conceitos que servem para definir o primeiro. Estes conceitos, por sua vez, que pertencem ao definiens, carecem de definição e só podem ser definidos por outros conceitos. Temos, assim, uma circularidade, já que as palavras remetem umas às outras, sem que possamos sair do circuito do discurso. A definição nominal, produto do pensamento discursivo, é incapaz de nos revelar a essência das coisas, sua verdadeira natureza. É necessário, portanto, uma forma de captação da essência, um modo de acesso ao real, que não dependa de definições nominais. O paradoxo da análise é derivado da concepção de que, se o conhecimento de um objeto complexo, se a gente está no PP, entre outros, se dá através de uma decomposição dos elementos simples que o compõem, então esses elementos, eles próprios, não podem, por sua vez, ser decompostos e, portanto, analisados, sendo assim incognoscíveis. O conhecimento repousaria, então, sobre uma realidade que não pode ser conhecida, o que parece claramente contraditório. Ora, o procedimento de análise é um procedimento discursivo e, por isso, precisa dar lugar para que o paradoxo seja evitado a uma apreensão não discursiva, direta, imediata, da natureza das coisas simples, que não podem ser conhecidas por análise. O recurso à noção de pensamento não discursivo evitaria, assim, a circularidade do discurso, a sua impossibilidade de relação direta com o real, já que a definição de um termo é dada sempre através de outros. E o significado desses termos é sempre convencional, o que levaria ao regresso ao infinito de definições. Evitaria também o problema do acesso ao real, do qual a análise não dá conta e que deve ser imediato, direto, para servir de base ao processo progressivo de construção do conhecimento. Vejamos alguns textos. Espera aí, que eu me perdi. Vejamos alguns textos de Platão em que a noção de pensamento não discursivo, nous, é introduzida em relação a estas questões acima indicadas. Destacaria, em primeiro lugar, a discussão sobre as etapas e os elementos que formam o processo de conhecimento na famosa passagem da Carta 7ª. Platão distingue aí 3 elementos que levam ao conhecimento ou o tornam possível, sendo o conhecimento ele próprio o 4º elemento e a coisa conhecida o 5º. Em primeiro lugar, temos, então, o nome, ônimo, cuja natureza é meramente convencional. Em segundo lugar, a definição, logos, que na realidade nada mais é do que um conjunto de nomes,
Em terceiro lugar, a imagem, o ídolo, ou representação da coisa, que é da natureza sensível e, portanto, não pode constituir ainda conhecimento. E, finalmente, temos o conhecimento, a episteme, identificado por Platão nesta passagem como com o entendimento, a intelecção, luz, e com a opinião verdadeira, a letes doxa, já que não pertencem nem ao campo do discurso, nem ao das figuras materiais, mas estão na alma, na psique. Platão destaca nessa passagem a inadequação do discurso ao pensamento, já que o significado não é fixo por ser convencional, as palavras podendo ter seus significados alternados. As definições, logo, igualmente, por serem compostas de nomes, estão sujeitas às mesmas limitações. Em consequência, nenhum homem inteligente deve procurar expressar aquilo que seu intelecto aprende em palavras. As palavras e o intelecto possuem naturezas distintas. As palavras são inadequadas para expressar o que o intelecto capta. Só o intelecto é capaz de captar a coisa ela mesma, chegar ao próprio real, superando por meio da dialética o domínio do sensível, que é o domínio do discurso. O discurso e a apreensão sensível são, assim, parte do processo do conhecimento, mas apenas como etapas a serem vencidas, como um caminho que aponta para a realidade superior das coisas mesmas, que só o intelecto pode conhecer e que são objetos do intelecto. O segundo texto de Platão, a que podemos recorrer, é a célebre alegoria da linha dividida, em que Platão simboliza as várias etapas ou modos de contato do mundo sensível e inteligível através de uma linha dividida em dois segmentos, representando, respectivamente, o mundo inteligível e o mundo sensível. Cada segmento é, por sua vez, subdividido em dois novos segmentos. Pretendo concentrar-me apenas no segmento superior, relativo ao mundo inteligível, examinando as razões de Platão para subdividi-lo, por sua vez, em dois novos segmentos, representando duas etapas diferentes de acesso a essa realidade, sendo que alguns intérpretes, por exemplo, Austin, que passo a seguir, consideram precisamente a distinção entre pensamento e dianoia, de ciência e episteme, como um dos propósitos centrais desse texto. O primeiro segmento em que se subdivide o segmento sobre o mundo inteligível é relativo ao matemático. Segundo Platão, o matemático, o geômetra, parte de hipóteses para delas extrair suas conclusões e utiliza-se de diagramas e desenhos de figuras que pertencem ao mundo sensível. O filósofo, o dialético, chama, por sua vez, em busca do verdadeiro conhecimento, deve superar as hipóteses, abandoná-las, usando-as apenas como pontos de partida para chegar ao princípio não hipotético, o arque anipotético. No caso, a forma do bem. O termo hipótese tem para Platão precisamente o sentido de uma definição ou postulado, pressupondo a existência do objeto definido, sem, contudo, demonstrá-lo. Assim, embora o matemático esteja se referindo à realidade suprassensível e inteligível, tudo de que dispõe são suas definições, logo, que pertencem ao domínio do discurso, e diagramas, que pertencem ao domínio sensível, não chegando, portanto, a alcançar ainda esta realidade na princípio, suprassensível. Os princípios não hipotéticos, precisamente, não necessitam de um postulado existencial, de uma suposição de sua existência, já que são o próprio fundamento ontológico do real. A definição é apenas uma imagem da forma, e não a posse da coisa ela própria, da realidade da forma. Só através do luz do pensamento não discursivo podemos captar esta realidade. Por isso, enquanto o matemático permanece ao nível da dianoia, o filósofo, o dialético, é capaz de ter esse conhecimento possibilitado pelo luz. O acesso ao princípio não hipotético só pode se dar através do pensamento não discursivo, já que este princípio, por sua natureza, não pode ser definido por um logos, nem resulta de um postulado ou pressuposto. Embora haja outras passagens relevantes em Platão sobre essa questão, creio que as duas passagens examinadas acima ilustram perfeitamente a necessidade de introduzir o conceito de pensamento não discursivo para explicar o conhecimento enquanto certeza absoluta, captação da essência do real, acesso direto da mente à coisa.
Em Aristóteles, encontramos igualmente uma defesa da necessidade de conceito de pensamento não discursivo. Os seguintes textos podem ser tomados como representativos, dentre diversos outros possíveis: a Ética Nicômaco, Tratado da Alma e Segundos Analíticos. Nos segundos analíticos, Aristóteles distingue o conhecimento científico, a episteme, e temos de algo porque conhecemos suas causas, de um outro tipo de conhecimento, que se caracteriza pelo nous e consiste na apreensão dos primeiros princípios arcaicos, do ponto de partida indemonstrável, do qual procede toda a demonstração. O nous significa, assim, capacidade de captar o caráter necessário de certas verdades básicas que funcionam como primeiros princípios pressupostos em toda a demonstração. O conhecimento científico é silogístico, demonstrativo. Consiste, portanto, de proposições que se encadeiam de acordo com determinadas regras, esquemas, permitindo inferir determinadas conclusões. Nesse sentido, o conhecimento científico é discursivo proposicional. Entretanto, para evitar a regressão ao infinito da necessidade de demonstração, temos que supor certos princípios básicos que servem de ponto de partida da demonstração, que são, por natureza, indemonstráveis. Ora, como se dá nosso acesso a estes primeiros princípios? Através de uma intuição ou apreensão imediata, para a qual Aristóteles emprega também, por vezes, o termo epágola, em um sentido especial, segundo o qual a indução nos leva aos primeiros princípios, tá? A interpretação do Locke. O texto da Ética Nicômaco nos esclarece mais quanto à natureza do nous. Encontramos aí a distinção aristotélica entre as 5 virtudes intelectuais: episteme, técne, frônesis, nous, sofia, caracterizadas como 5 formas de a mente alcançar a verdade. A introdução da noção de verdade neste ponto é importante e será melhor discutida mais adiante. Aristóteles afirma que a episteme, conhecimento científico, consiste em juízos universais e necessários sobre as coisas e verdades demonstráveis, que dependem dos primeiros princípios que, por sua vez, só podem ser captados pelo nous. Mais adiante, caracteriza o nous como apreensão das definições que não podem ser demonstradas, distinguindo esse tipo de apreensão da apreensão do particular e do variável, que caracteriza, por exemplo, a prudência ou o saber prático. Frônesis. Entretanto, no livro 3 do Tratado da Alma, que encontramos a discussão mais explícita e elaborada a respeito da natureza do pensamento discursivo, em contraste com o discursivo. O pensamento que apreende os objetos simples é incapaz de ser falso. É só no pensamento que junta objetos numa espécie de unidade que temos a possibilidade do verdadeiro e do falso. A falsidade sempre envolve uma síntese, uma combinação inadequada realizada pelo pensamento, não possuindo uma correspondência com o real, tal como na famosa doutrina platônica exposta no Sofista. É a mente que unifica esses objetos e pode fazê-los de modo adequado ou não. Quanto à apreensão simples, Aristóteles introduz ainda uma nova distinção. Não se trata do simples no sentido de aquilo que não se encontra dividido, por exemplo, uma linha, mas que pode ser dividido, já que a linha pode ser aprendida em partes. Trata-se, no caso, do pensamento não discursivo, daquilo que é indivisível, que não tem partes, da apreensão da natureza da coisa, ou seja, de sua essência constitutiva. A apreensão esta que não pode ser errônea e que não se dá através de uma asserção de algo acerca de algo. Não pode ser errônea por se tratar de um acesso direto a um elemento simples e que, portanto, não depende de uma combinação entre objetos que pode ser adequada ou não em relação ao real. Ou há apreensão ou não há, mas não pode haver apreensão errônea ou falsa. Assim, este tipo de apreensão é explicitamente caracterizado como pensamento não discursivo e contrastado com o pensamento discursivo, que é constituído por sentenças em que se diz algo de algo e que se realiza uma síntese. Passo agora a examinar essa noção do pensamento não discursivo à luz da discussão mais recente acerca desse problema. São 2 as referências. O texto do Lloyd, que é um filósofo analítico muito conhecido, mas também especialista em filosofia antiga, e do Sorabi, que é um excelente filósofo da ciência, é historiador da ciência também, e que leva em conta o pensamento grego antigo. O Lloyd
As características do pensamento não discursivo são: 1, é não completo. 2, portanto, é não proposicional, já que proposições são complexas. 3, não envolve autoconsciência, ou seja, não é reflexivo, gente, é melhor. 4, é descrito em termos de contato, então, pelo sentido do tato. A ideia de não complexidade parece ser entendida como apreensão de essências ou conceitos direta e isoladamente, e não através da formulação de um juízo que seria proposicional. É por esse motivo que o pensamento não discursivo deve ser considerado segundo a metáfora do contato, que aparece em vários textos da metafísica, que é direto e não como a visão que admite graus de proximidade e de clareza. O pensamento não discursivo não depende, portanto, do estabelecimento de uma relação lógica entre conceitos, da transição de um conceito ao outro, da predicação. Um dos argumentos principais em defesa da prioridade do pensamento não discursivo sobre o discursivo parte exatamente da ideia de que, se o pensamento discursivo envolve a transição de um conceito ao outro, o estabelecimento de relações entre conceitos, portanto, então pressupõe a apreensão isolada de cada conceito para que se possa fazer, em um segundo momento, a relação. É nesse sentido que a doutrina da prioridade lógica do conceito sobre o juízo é uma das causas principais da inexistência de um conceito de linguagem de uma estrutura lógica autônoma no pensamento antigo. Na verdade, é só o questionamento a partir de Kant, na estética transcendental da crítica da razão pura, da prioridade do conceito sobre o juízo, e depois, logo em seguida, na analítica transcendental. Onde você está? Eu perdi aqui. Página 12. Ah, daqui. Tá. Então, são duas passagens de Já achei o Kant. a crítica que Kant faz a noção de intuição intelectual, que exatamente seria o equivalente ao nous, na estética transcendental, e na analítica transcendental a prioridade do juízo sobre o conceito. Eu elaborei isso depois num texto e discute essa questão no pensamento moderno, que é um texto intitulado do signo convencional, da luz natural ao signo convencional, pensamento intuitivo e pensamento discursivo na filosofia moderna. Então, essa questão aqui teve uma continuidade, foi retomada nesse sentido, já olhando agora para a modernidade. E a consequente inversão dessa prioridade, que abrirá caminho para Frege, seu querido Frege aí, e para a constituição da noção lógica de linguagem na filosofia analítica. Do ponto de vista ontológico, essa doutrina tem em consequência a ideia de que os conceitos devem existir autônoma e isoladamente, para que possam ser apreendidos pela mente através de uma intuição. Não podem, portanto, resultar de nenhuma construção mental que seria complexa, nem serem deduzidos de juízos, já que aí seriam derivados por análise. É importante, para se esclarecer mais essa noção de apreensão imediata de um conceito, examinar a relação entre o pensamento e seu objeto, aquilo de que é pensamento. Essa relação, entretanto, parece já trair uma concepção de pensamento enquanto complexo, atributivo, ou seja, do verbo pensar em seu sentido transitivo. Pensar que X, isto é, que a alma é imortal, que a justiça é um bem. O pensamento não discursivo equivaleria a pensar a alma, a justiça, etc., enquanto tais. Isto é, corresponderia a uma espécie de posse do conceito de alma, justiça, etc. Mas o que significa esse pensamento da alma, da justiça? Como isso deve ser compreendido? Pensamento não discursivo seria, assim, uma forma de contemplação, de presença diante da própria realidade da ideia ou do conceito. Dar-se-ia, então, uma espécie de identificação entre o pensamento e o seu objeto, que seria captado enquanto tal, não através de uma representação mental ou de uma definição conceitual. Nosso vocabulário parece, inclusive, inadequado para caracterizar esse tipo de experiência, talvez porque esteja demasiado distante dos paradigmas segundo os quais entendemos o pensamento desde a filosofia moderna. Por isso eu retomei isso no contexto. Entretanto, indica que Plotino Lloyd, referindo ao Lloyd,
Entretanto, indica que Plotino, por exemplo, chega mesmo a considerar que este contato com o real obtido pelo Nus, já que não é complexo, é direto, não é pensamento. Trata-se de uma experiência não intelectual ou racional, mas mística, caracterizada como hipibolé. Plotino emprega os termos pronuncia, uma espécie de pré-pensamento, em outro contexto, hipernoises, ou superpensamento, como atividade do uno. É o pensamento não discursivo, Plotino usa esse termo nesse sentido, para Plotino, que leva finalmente à união com o uno, o nível mais elevado da experiência, que já não envolveria sequer mais o pensamento. O pensamento não discursivo seria, portanto, não proposicional, não envolvendo a predicação, o pensar que, caracterizando-se pela contemplação isolada de conceitos. Segundo Sorage, no entanto, podemos nos perguntar se o pensamento não discursivo pode ser proposicional. Mas o que seria proposicional, porém, não discursivo? Aristóteles, no Tratado da Alma, afirma que o pensamento não discursivo leva à verdade. Como se uma contemplação de um conceito... Uma pergunta, desculpa. Como se é uma contemplação de um conceito ou essência isoladamente? A definição de verdade do próprio Aristóteles supõe a combinação de conceitos, como já vimos. Só proposições podem ser verdadeiras ou falsas. Então, diz a mesma coisa do sofista, por referência a uma realidade determinada. Segundo Sorage, na contemplação de conceitos isolados, não se predica nada de nada, não se formulam asserções. O pensamento não discursivo aplica-se apenas à contemplação da definição, enquanto essência, do incomposto, isto é, do simples, que não poderia ser aprendido de outra forma. Sorage, entretanto, considera que, neste caso, o pensamento teria de ser proposicional. Seria o pensamento de uma determinada essência pertence a uma determinada entidade. A saída para o impasse seria considerar, então, a definição, neste caso, apenas como uma expressão de identidade, em que não teríamos predicação propriamente dita, mas referência à mesma coisa duas vezes. Contudo, mesmo uma expressão de identidade tem necessariamente uma forma proposicional, já que relaciona conceitos. Assim sendo, a solução de Sorage não me parece inteiramente satisfatória. Creio que a noção de pensamento não discursivo exclui a possibilidade de entendê-lo como proposicional, e que este pensamento não pode ser verdadeiro no sentido específico de um acesso imediato ao real. Página. Não, página não vai dar certo. Penúltimo parágrafo não vai dar certo. Eu quero saber onde é que é, qual é a frase, parágrafo. 13. Não. Devemos, tá. Devemos supor, então começa agora. Devemos supor que haja uma noção de vontade, de verdade própria ao pensamento não discursivo, em que a verdade seria uma contemplação da essência, uma espécie de revelação da natureza da coisa. Isso seria mais uma pergunta. Não tem uma interrogação, mas eu trataria com pergunta. Teríamos aí uma verdade ontológica, uma manifestação do ser, e não lógica ou epistemológica, cognitiva, nesse sentido proporcional. A dificuldade, entretanto, está exatamente na passagem daquilo que é aprendido pelo Nus para uma formulação discursiva, isto é, através de uma proposição. Voltemos, contudo, à nossa questão inicial. O pensamento não discursivo é uma ideia coerente, sustentável. O pensamento não discursivo, por ser imediato, direto, se esgotaria em si mesmo, em sua própria realização, não possuindo permanência, nem sendo possível nenhuma elaboração a partir dele, já que não pode se expressar proposicionalmente. O conhecimento, entre aspas, intuitivo que resultaria dele, não envolveria, assim, a capacidade de definir a realidade aprendida, de determiná-la conceitualmente. Portanto, se não tem expressão, o pensamento não discursível é totalmente privado, incomunicável. Não pode ser verdadeiro nem falso, no sentido em que não envolve adequação de um predicado a um sujeito, em uma sentença que se refere ao real. Na realidade, como vimos acima, seria sempre verdadeiro, no sentido especial de uma captação direta da essência, uma espécie de identidade com o ser. Dessa característica decorre a dificuldade em explicar as relações entre o pensamento não discursivo e o discursivo. Como o não discursivo poderia vir a expressar-se no discursivo?
Trata-se, portanto, da dificuldade de se extrair quaisquer consequências do pensamento não discursivo, já que não é inferencial e nada pode derivar-se dele. Não teríamos como justificar que aquilo que supomos ou afirmamos já no plano do discurso possa ser derivado realmente do sentido. Assim, a questão é, do ponto de vista aristotélico, como explicar a relação entre a apreensão dos primeiros princípios indemonstráveis e o procedimento inferencial discursivo linguístico dos processos de demonstração e argumentação do raciocínio, ou ainda, do ponto de vista platônico, como explicar a dialética descendente, a relação da apreensão das formas com os outros níveis de conhecimento que, na linha de medida, lhe são inferiores, ou a volta do filósofo à caverna, no livro 7º da República. Nesse sentido, a posição mais coerente, embora mais radical, parece ser efetivamente a de Plotino, em que o pensamento não discursivo leva finalmente à contemplação mística, ao êxtase, à união com o uno, como finalidade da filosofia. Com efeito, parece-me que Sorati tem razão ao vincular estreitamente a questão do papel do pensamento não discursivo à concepção de filosofia como tendo por finalidade a contemplação das essências, a posse da verdade em sentido absoluto. O pensamento não discursivo não se caracterizaria pela busca do conhecimento da verdade, mas por sua posse, para a qual, como vimos, o discurso não é capaz de contribuir diretamente. Apenas algumas correntes da filosofia, como o ceticismo, ou pelo menos uma de suas vertentes, valorizam a busca, as éteses, da verdade e do conhecimento como definidora da própria filosofia, já que posse do conhecimento é considerada impossível. Na concepção clássica, a filosofia enfrenta o seguinte dilema: enquanto o discurso encontra-se inevitavelmente no terreno do logos, entretanto, almeja sempre realizar-se como luz, com um pensamento transcendente, a apreensão direta das verdades primeiras, contato direto com o ser. Visa, assim, a superação do discurso em uma realização contemplativa. Nesse sentido, só a postulação da existência do luz poderá garantir à filosofia a realização da sua própria tarefa. Pois é. Vocês viram, né, que o texto é complexo e que eu estou frita. Vou ter que fazer aqui uma excelência. Mas a minha questão com esse texto é que eu dou um passo atrás. Eu dou um passo atrás do ponto de partida que ele sai, que é já a afirmação de que é impossível um pensamento não discursivo. Então, eu acho que mais antiga que essa questão Não é isso na filosofia. não, hein? Puxa vida, ó. O que é dito é que um pensamento não discursivo Não, não teria como se relacionar com um pensamento Mas isso discursivo. porque você supõe que pensar é algo da ordem do discursivo. E eu estou dizendo, eu não acho que pensar Você seja... está, através de um discurso, dizendo que Exatamente, porque eu vou fazer a distinção entre o fenômeno do pensar... nós todos, nós somos daqueles que Eu vou estando... antiguíssimos pensamentos, mas temos. Eu estou fazendo, eu faço de cara uma distinção entre o fenômeno do pensamento, do pensar, e a expressão daquilo que se dá nesse fenômeno. Eu acho que são coisas distintas. E eu acho que no seu texto, mas como na filosofia da linguagem, isso está misturado. E tem outras questões, estou falando aqui já, eu até escrevi, mas assim, estou falando já de cabeça aqui. Por exemplo, eu acho complicada a tradução de noesis por pensamento não discursivo. Porque a noesis ela tem dois movimentos. Ela tem um movimento que é do dialegesta, e, portanto, discursivo, e um descendente que aí sim vai de ideia para ideia e de ideia para ideia. Então, eu acho assim, que seu texto, eu tanto gosto que ele se mantém vivo até mesmo. Mas eu tenho algumas dificuldades. Eu tenho algumas dificuldades, assim, porque eu acho que ele já parte de lugares e eu gostaria de recuar. Então, assim, e de dizer, por exemplo, que a questão que a mim me parece mais importante é a da questão da traição da palavra.
quer dizer, como é que eu expresso, né? Eu até escrevi aqui, então, quer dizer, mais antiga do que a questão de se pode ou não haver um pensamento sem linguagem, seria a desconfiança de que a linguagem, entendendo linguagem como mimesis da realidade, e, portanto, como tendo um status idêntico aos das imagens, como é que isso inevitavelmente trai o pensamento? Que eu acho que você, inclusive, menciona, só que você menciona essa questão no seu texto, mas eu acho que essa questão é a questão primeira, é a primeira, né? Então, trocando o meu raciocínio aqui, em palavras bem simples, né? Quando eu pergunto a qualquer um à minha volta o que você está pensando, eu falo sempre aos alunos, né? Eu estou me referindo a uma dimensão, queira ou não, inescrutável, né? Inescrutável, do algo que se dá dentro do outro subjetivamente, invisivelmente, abstratamente, de tal forma que pouco me importa se o que ele responde é verdadeiro ou falso, no sentido em que eu não vou saber nunca, né? Se for verdadeiro, jamais terá sido dito, na minha opinião, de maneira plena. Jamais isso que é dito vai revelar inteiramente o que está sendo pensado, né? Então, jamais a expressão do que se deu no ato do pensamento vai corresponder exatamente àquilo que foi pensado, simplesmente porque isso é impossível. Porque aí eu vou usar uma frase do Heidegger, né? O pensamento se assenta numa obscuridade, num silêncio. Tem algo aí que você não consegue, e não vai conseguir nunca expressar. Então, eu acho que há uma diferença entre o ato... O pensamento em Heidegger, quando ele comenta a mente, por exemplo, luz. Não, mas assim, veja bem, eu não vou assumir que luz é pensamento, nem que nós... ou nós... Não, tem vários luzes. Daqui a pouco eu vou falar um pouco porque a minha pesquisa, inclusive com o Gabriel, que eu pretendo fazer, cadê Gabriel? Sobre luz, sobre exatamente o sentido, esses sentidos, né? Luz, Noé e seus derivados, que é a pesquisa que eu estou interessada agora, que eu estou ando lendo sobre isso, né? Então, vou continuar aqui, né? Então, o pensamento pode ser de uma coisa banal, mas pode ser também de uma coisa muito profunda, como no caso dos pensamentos filosóficos, né? Que é talvez o que me interessa aqui, que seja o que está em maior questão aqui. A essa altura, eu poderia trazer Michel Foucault com As Palavras e as Coisas, eu poderia trazer um Magritte, né? Com La Tradition des Images, o Cécile Pazipit, do Michel Foucault, tudo isso que são perguntas sobre... como é que se diz isso? A adequação, digamos assim, entre aquilo que é pensado e aquilo que eu expresso, né, sobre o que é pensado. Que eu acho que é uma questão mais que é anterior a essa da questão de se existe ou não, se é possível ou não um pensamento sem linguagem. Eu acho que é o centro aqui, né? Então... Eu também pensei nisso, pensei em Derrida, na hora que eu estava fazendo isso aqui, pensei também num linguista que eu adoro, que é o Émile Benveniste, né, que num determinado momento se pergunta se nós, o pronome nós, existe? Existe isso, um pronome nós? Não existe. Né? Então, que eu acho que é mais ou menos da mesma... Eu acho que tem um abismo, né, assim, entre... E eu acho que Platão introduziu essa dimensão na Passagem da Linha Dividida. Eu vou me referir à Passagem da Linha Dividida, inclusive eu traduzi do grego o pedacinho que eu quero, mas não sei se eu vou projetar ou não, mas eu fiz essa tradução para exatamente checar, né, esse segmento da noesis mais detalhadamente. E ele tem dois movimentos. Ele tem um movimento que sobe, que tem linguagem, sim, porque o dialégue está aí.
porque é um movimento que vai da hipótese até o não hipotético, que não é necessariamente o bem. Eu também gostaria de frisar que a questão do bem aparece, mas não nesse momento da passagem da linha, e é uma questão, sei lá, que às vezes eu fico meio... É o bem que está lá? Ele está falando de hipóteses, está falando de hipóteses que podem, inclusive, ser as próprias hipóteses matemáticas. Poderia ser. Existe um monte de escolas que acham que as hipóteses dos filósofos são as mesmas que as hipóteses de matemática, por exemplo. Então, não tem nada a ver com bem. Mas, claro que tem um dado momento lá que ele bota o bem no anipoteton, né? É verdade. Mas isso tudo é obscuro, né? Não sei como. Então, em lugar de trazer todos esses que eu citei, eu queria trazer Heidegger. Embora eu não seja heideggeriana, mas eu acho que tem um texto de Heidegger muito brilhante, chamado Quem é o Zaratustra, de Nietzsche. E ali que todo pensamento se assenta no impensado, que Zaratustra que a reflexão, né, do eterno retorno do mesmo é uma das mais profundas da filosofia, que eu concordo, embora eu acho que ele é meio... Como assim? Ele parece que ele entendeu o resto, não, mas assim, um pouco arrogante, um pouco mas em todo caso, eu acho maravilhoso o que ele diz, porque ele diz o seguinte, eu até destaquei um trecho, né? Que Nietzsche tenha interpretado e experimentado o seu pensamento mais abissal, é abissal porque o próprio Nietzsche diz que é abissal, né? Ele diz, meu pensamento abissal, ele Nietzsche, né? Para o eterno retorno do mesmo. A partir do dionisíaco, né? A partir do dionisíaco, só serve para provar, isso é Heidegger, só serve para provar que ele ainda tinha que pensar metafisicamente. Para mim, esse é o ponto de gravidade, né? E que ele não conseguiria pensar de outra forma. Mas isso não se opõe ao fato de o pensamento mais abissal esconder nele mesmo algo de impensado. Algo que está, ao mesmo tempo, fechado ao pensamento metafísico. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se você quer ultrapassar a metafísica, como é o caso do Nietzsche, como que você vai fazer essa superação através da própria metafísica, se a própria linguagem é metafísica? Eu acho que o que o Heidegger está dizendo Nietzsche, Zaratustra, é um pensamento em busca de uma palavra. E aí eu pergunto para vocês, qual o pensamento, no sentido em que nós entendemos pensamento? Pensamento, estou pensando de filosofia, né? Não está em busca de uma palavra, e essa busca dessa palavra não é vã, no sentido em que eu nunca vou conseguir expressar inteiramente a experiência do pensar que eu estou tendo. Então, quando Nietzsche tem a experiência do eterno retorno do mesmo na beira do lago de Cismaria, como ele conta, né? E ele diz no Et Homo, no meu Zaratustra levei a língua alemã ao seu topo. Como quem diz assim, eu consegui dizer, passar com poesia, porque o Zaratustra é escrito de maneira poética, né? Essa experiência que eu tive, que é uma experiência realmente profunda, né? Mas ele conseguiu? Não, segundo Heidegger, não. Segundo Heidegger, Zaratustra é um pensamento em busca ainda de uma palavra e será sempre. Esse é o ponto. Por quê? Porque não é possível superar a metafísica usando a própria metafísica. Isso, para mim, é o que está em questão. E, assim, voltando um pouco, eu não sei se eu estou falando de uma maneira clara, ou se eu estou sendo muito obscuro no que eu estou falando, mas eu vejo o pensamento, nesse sentido, como uma dimensão introduzida por Platão. Quando Platão faz, na passagem da linha dividida, uma divisão entre tahorata, que são as coisas visíveis de um lado, que não é como se chama mundo sensível, nem como Nietzsche diz, o mundo aparente, nada disso. É tahorata, né? É o conjunto das coisas visíveis em oposição a ta noeta, né? Que é o conjunto das coisas que são inteligíveis. Ali eu acho que já tem ele está projetando ali uma dimensão que não existe, na minha opinião, nos meus estudos antes
na literatura grega. E aí que eu entro nos meus estudos particulares. Eu não vou conseguir falar tudo que eu queria falar, que é sobre o sentido de luz, noem, noesis, que eu andei estudando, e que eu vi que muitos autores acham que essas palavras, as palavras desse grupo, são usadas numa literatura pré-filosófica, mais ou menos no mesmo sentido, né? Como se referindo a experiências abstratas. E aí eu li uma série de outras escolas que dizem não, 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 e mostram filologicamente que o que está sendo dito ali não tem nada a ver com abstrato. Então, eu estou trabalhando nesse sentido de mostrar que luz, nós e noem, salvo Parmênides, antes de Platão, não tem nada a ver com abstração, né? Mas tem a ver com coisas que são materiais. Tanto que são palavras que não têm etimologia correta, não etimologia certa, e tem duas hipóteses que eu anotei aqui, né? As duas hipóteses que eu acho super interessantes, etimológicas, né? E as duas que predominam são a hipótese do radical indo-europeu snu, que, podem cair no queixo, significa farejar. Se você pensar que farejar tem uma série de características do nosso sentido de pensar, tem. Porque quando o cachorrinho fareja, lá, sei lá, o bichinho fareja, ele sabe se o que está diante dele é um inimigo, se é amigo, se é fêmea, se é comida, né, se é saboroso. Sei lá, ele sabe um montão de coisa, ele calcula, né, através do olfato, e há quem diga que antes de a visão ser o nosso principal sentido, era o farelar, era o olfato e que isso foi modificando à medida em que tem também essa tese. Entendeu? Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós não sabemos. Tem tem uma outra hipótese, que é o Ness, que é um outro radical que serve para indicar o retorno da luz, ou a evitação da morte. Também é uma das hipóteses etimológicas para luz, noem, para essa classe de coisas. Então, eu acho que são palavras ainda muito obscuras. Então, a gente traduz naturalmente, como se fosse natural, nós por pensamento. E aí, será que é isso mesmo? E muito menos ainda, na minha opinião, pensamento significaria algo que tem uma estrutura necessariamente predicativa, né? X, Y, né? E que também apontaria para ter uma definição. E aí, claro, teria que ser linguístico, mas eu acho que tem pensamento aí que a gente poderia até pensar pensamento de uma outra maneira. Por exemplo, no momento em que você sobe na noesis e tem a visão do não hipotético, o que acontece aí? Não é pensamento? É o quê? Uma experiência mística? Então, nós todos aqui somos místicos, porque quantas vezes nós temos insights silenciosos, né? Insights que não envolvem imagens, que não envolvem compreensões, que não envolvem estrutura linguística alguma, e, no entanto, há compreensão. Eu poderia até citar, e eu citaria, mas faz uso num lugar, o geômetra, né? A geometria, né? Quando o geômetra apresenta um problema de geometria, ele usa, sim, a linguagem até de uma maneira que a mim me parece como a ascendência da noesis, né? Só que ele parte de hipóteses e vai direto para a conclusão, que é o Platão se queixa ali, né? Mas quando o teorema se resolve, o queixo da gente cai, fala assim, que isso? Ele não explicou, ele não definiu,
os pontos de partida dele, ele não disse, não, como é que se diz? Ele não revelou nada sobre a hipótese inicial dele. Então, o que é que nós entendemos ali no final da demonstração do geômetra? É só isso. Assim, é só uma objeção. Nem é uma objeção, é uma pergunta, né? Se a filosofia da linguagem não estaria botando a carroça na frente dos bois, entendeu? Se nós, para chegarmos até esse ponto, não precisaríamos dar alguns passos atrás e investigar esses sentidos, né? que, na verdade, aparecem em Platão. Né? Aparecem em Platão. Aristóteles, a gente sabe, não pode se confiar muito nas opiniões aristotélicas. Né? Então é isso. Mas eu vou abrir, então, desculpe, para as perguntas aí, para quem quiser. Não, eu não tenho muito o que dizer. Eu experienciei a filosofia da linguagem. Né? Eu não tenho parte de referências inteiramente de outras, né? E fica numa análise de Platão, quando eu falo de Aristóteles. Para mim, pode ser um caminho muito bom. Você parte do mesmo lugar que eu, porque o seu ponto de partida é essa linha dividida, sim, essa é a tradução de nós por pensamento. Mesmo ponto de vista. Eu não estou preocupado com tradução. Eu não estou um Plato Scholar. Então, esse é o seu caminho diferente, é só isso que eu estou dizendo. Eu parto de uma questão, a relação de um pensamento discursivo com um pensamento não discursivo. Não gostou da palavra luz, pode usar outra qualquer, pensamento não discursivo. Não precisa usar uma palavra. Mas então tira todo mundo. Todo mundo, não tem problema filosófico. Cai todo mundo. Isso não é uma discussão de interpretação de texto de Platão. Isso é uma discussão de problema. Mas existe relação entre um pensamento não discursivo e um pensamento discursivo. Podemos ignorar toda essa terminologia, podemos ignorar esses textos platônicos. Aliás, eu fiz isso aqui no texto sobre o pensamento moderno. Aí é Descartes, é Malebranche, essa que já é um pessoal viciado. Que vem com... Já é um pessoal que já vem desencaminhado. Então, para dizer, como eu mencionei rapidamente ali, esse problema, esse mesmo problema, reaparece no pensamento moderno. E que o argumento de Kant é praticamente o mesmo. Eu não tenho como articular uma apreensão intuitiva, de uma intuição intelectual, Anschauung, com uma definição discursiva. O que interessa a Kant naquele momento é exatamente o juízo. Isso aqui está preocupado apenas com o seguinte: um velho problema filosófico. Esse da relação entre... Mas o que eu coloquei é a traição das palavras. Você está propondo um outro caminho. Pode ser muito interessante, mas não foi o caminho que eu segui. Então, você está me dizendo assim, você devia ter seguido outro caminho. Eu não disse isso, não falei que devia ter... Então, um comentário a isso aqui. 79, eu acho que eu tenho escrito. Você faz. Ele não gostou da gente. Não, porque não são críticas, são outras questões que você fala a propósito, né? Entendeu? Eu acho que this is the point. Você vai com outro. Eu não vou brigar. Até possível. Você vai brigar. Não vou brigar. Brigar, às vezes é bom. Isso de brigar com um terceiro. Enfim, vamos abrir para as questões, né? Que aí vai piorar. Ariel? Aos dois. Quiserem, puderem responder. Eu queria saber qual vocês acham que seria o papel das negações, toda essa questão da linguagem de Riffel que não pode ser dito e do pensamento de Riffel que não pode ser pensado. Porque eu, pelo menos, tenho a impressão de que é um recurso muito útil, justamente porque é um recurso que ainda é imanente à linguagem, né, faz parte do funcionamento dela, mas, ao mesmo tempo, não me parece trair a natureza do objeto que ela está designando, como parece que aí ele está ali apontando, talvez aí. Seria um problema. Eu não tenho nada. Não são pontas negações, mas assim, houve o discurso discursivo, né, o pensamento discursivo que ainda iria atrair um objeto que não seria discursável, né? Então, não, eu não falei isso. Eu disse que é muito complicada a relação entre o pensado
e a expressão desse pensado. Por isso que eu falei, eu não falei É verdade. que é impossível que o pensado seja totalmente revelado pela linguagem, ou pelas imagens. Você falou, parece que é legal falar um traimento, talvez. Talvez essa distinção entre o pensamento, que para ele é sempre, enquanto ato de pensar, é algo que você não tem que questionar, e o conteúdo do pensamento. Eu penso que 2 mais 2 igual a 4. O eu penso que, mesmo que eu diga 2 mais 2 igual a 5, é um eu penso que. Agora, o problema do não tem 2 problemas do não. O não, você pode pensar o não linguístico, que é o platônico, que aí ele faz um sofista, vou mostrar que o não ser sendo o outro do ser. E aí é uma coisa linguística, né? Então, você o Aldrin não sendo o Danilo, não sendo eu, não sendo a do cabelo azul, não tendo aquela escada, não tendo essa garrafa. Então, o mundo de não ser que tem em torno de você linguístico é enorme. Agora, o não ser absoluto é diferente, que é o não ser parmenídeo, né? Que eu acho que Platão ali enganou a gente, fez uma brincadeirinha ali, para pegar o sofisma pelo pé, mas o não ser absoluto também Para esses pensadores desse contexto, que na época estavam comentando, estavam interessando neles, o não é uma operação lógica. Portanto, você não pode começar com não. Ele nega uma proposição. E tem poesia sobre o não atravessa paredes. É uma maravilha. A poesia é uma maravilha. Poesia linda do No campo da poesia. sobre o não. É o campo do. Eu, infelizmente, não tenho talento. Quem sabe isso? É possível apresentar. Por favor, quem quiser, por favor, quem quer perguntar, pode. Claro. Uma questão ligada à linguagem, que nem sempre existiu e que surge no meio de certos primatas. Se não houvesse pensamento antes da linguagem, o Deus iluminou o primeiro primata que falou, ou a linguagem, do que não é linguagem, porque senão é impossível. Essa é uma das questões. É possível uma linguagem que surge de si própria, sem nenhum referendo a algo que não é linguagem? Uma segunda é o que eu gosto muito, que é Aristóteles. O Derrida usa na gravatologia. Como ele diz, que a escrita representa a fala, mas que a fala exprime a voz. Esse lugar da voz, ele não é um não dito, mas ele é alguma coisa que é diferente do que se diz, né? Essa é a questão. O que você está perguntando? Estou perguntando De onde veio isso? Você vai ter que da voz. o Marcos, liga para Deus. Liga para Deus. Primeiro pergunto Ligação para Deus. da importância da realidade, do que não fala para falar. E a segunda é esse lugar, que não é representativo, mas que é a voz. E que se aproxima muito do seu planejamento, apesar de você não ter isso. Que a voz exprime a fala, não representa. Exprime mais do que. Esse é o velho e bom Aristóteles, o mais imposto dos gregos. Você me sabe responder? Não, eu acho que. Não é uma questão, ninguém então, estou esperando resposta. Não, tem que ter resposta. O que eu trabalhei aqui é uma questão muito posterior. Tanto a sua quanto a da Isla. Temos que eu parti de um determinado. É muito delimitado. Então, não há como. Eu queria com a voz ainda é da hora da fala. A voz já eu diria que secundária, né? No sentido da expressão. Você está pensando naquela passagem do Tratado da Interpretação, ele coloca uma terceira coisa, que são as afecções não. Sim, a voz está ligada às afecções, exatamente, mas a voz é um instrumento material.
da fala. Por isso que eu usei a voz de nós, afecções da alma. E a E ia para fora da língua. ele diz, são as mesmas para todos. Enquanto que os Mas não, a concepção universalista, exato. que, na verdade, chegam até hoje. Você acha assim, também. Ali ele supõe que a voz é uma instância que pertence à fala, mas ainda não é a fala. E é o que encaminha a fala. Por isso que eu usei eu fiz o apelo da voz, que Aristóteles também faz, e que Derrida usa, velho, na gramatologia. Eu não saberia responder. Não, não é uma resposta. São duas questões provocativas. Uma observação. Para sair desse ponto. Ou a linguagem, ou não há linguagem. E lúdica, não linguístico, e uma Mas linguagem. esse é Platão, na verdade, na passagem da linha dividida, no segmento da nós, no movimento descendente, ele diz que o sujeito vai de ideia para ideia e termina em ideia, sem fazer uso de qualquer coisa sensível. É ele que diz, ele que O professor Danilo, mas quem falou que já estão eu acho que o sentido de na pensamento dimensão do É a floresta. Ideia de tipo, pensar, ser estrutural, que você está pensando em SFP no. O que eu estou tentando dizer tem uma coisa que é o ato do pensar, aquele momento que você está pensando, o que você está pensando aí, por exemplo? Né? Então, assim, isso aí que eu estou chamando de fenômeno, o fenômeno ele não é um fenômeno. Nós temos em comum. Bom, sei lá, se vocês querem café. O pessoal aí tem alguma pergunta? Pessoal que está aí online? Nossa, tem tanta gente que eu. Professora Irlen, tem Sim? 3 perguntas Ah, é? Tá. Onde que estão? Aqui no chat. chat, tá. Então vamos ver. Bom, o Gabriel começou aqui parabenizando, falando que é um prazer, o Flori, mandou um abraço a todo mundo do mundo. Uma pergunta: o que seria um não ser absoluto? O mundo não ser absoluto. Não sei. Não é linguagem, né? São os bichos, não sei se vocês querem. Não ser Sabe? Eu vou fazer pergunta também, não sei. Não. não tem a ver nem com linguagem, nem com pensamento, nem com droga nenhuma. O ser não é. Pensando parmenidicamente. Quando o Sartre não. Ele faz uma pior situação. Então, não ser absoluto é nada, é impensável. Agora, não ser linguístico é outra coisa. Né? Eu posso dizer que eu não sou essa garrafa aqui, né? Então, que é válido dizer. Agora, o não ser absoluto, temos que ficar com Parmênides, não é? Bom, mais uma questão aqui da Ana Temporão. A questão anterior era do Alexandre Nunes. E essa agora é da Ana Temporão. Estaria correto afirmar que o mundo seria um movimento da psique distinto do logos, por estar mais próximo do bem, sendo este o bem, por sua vez, não traduzível em linguagem? Falou do traduzível? Gostei. O Ana,
Em primeiro lugar, eu acho que o bem como presente aqui, né, já acho complicado. Então, peraí, estaria correto afirmar que o nous seria um movimento da psique distinto do logos? Não sei, eu acho que tem logos. Esse nous versus logos também é um pouco complicado, porque mas é porque tem logos na noesis. No movimento ascendente da noesis, tem logos. É o dialégestai, é a Tem dialética. nós no logo. Hã? Oi? É o que eu estou dizendo. Mas quando ele desce, quando faz o movimento descendente, é que não há mais linguagem, não há mais imagens, né? E o bem, eu não diria que está perto disso aí. O bem, ele é citado ali. Eu sou contra que ele é citado. Num determinado momento. Mas é Platão. Você mesmo disse que não existe Platão. Platão foi publicado no século XVI. Assuma agora em frente a toda. Você mora no século XVI, então não existe Platão nenhum. Tão verdadeiro, não existe. Então, eu estou cortando essa passagem do bem. Esse bem aí eu corto. Vai dizer que toda filosofia é nota de pé de pano. Acho que é isso que eu queria dizer. Bom, vamos cortar o bem aí dessa história, porque o bem. E se tiver bem, eu acho que não tem nada a ver também, essa proximidade aí que você está falando, Ana. Torna. Né? Não é necessariamente bem o superior. Pode ser mal, pode ser também a beleza. O bem e a beleza estão na mais mesma coisa. Ninguém tem mais perguntas? Tem mais perguntas aí, gente? Deixa eu conferir aqui só um. Paula. Paula. Obrigada, Paula. Paula é uma aluna brilhante. Eu tenho na minha ferramenta do PNG. Não estou conseguindo ver mais aqui, não, Renato. Não. Não sei se alguém aqui quer fazer algum comentário. Eu queria perguntar para o prefeito se haveria um papel da consciência na relação entre o pensamento impossível. É dito aqui, né? É dito, acho que pelo Lloyd, que tem consciência, né? Essa não discursiva. Não envolve autoconsciência. Eu acho que ele quer dizer com isso que é não reflexivo. Não é reflexivo. Então, a consciência, nesse sentido de algo autorreflexivo, eu acho que é uma questão muito posterior, mas ele insiste em dizer isso aí porque a consciência seria reflexiva. Eu penso sobre o pensamento, a questão da língua. Por que a Júlia quer perguntar alguma coisa? Tem certeza. Não necessariamente perguntar alguma coisa. Eu conheço ela muito bem. Tem certeza que ela quer perguntar alguma coisa. Talvez um comentário. Assim, estou mais próxima da leitura da Irley de uma filosofia analítica, obviamente. Mas pensando talvez a relação entre luz e logos, não sei, conhecimento teológico, de anoia, através do luz ou através do haveria esse ponto de intersecção, seria possível? A dianoia é a apreensão do matemático. Ela é a apreensão atribuída ao primeiro segmento dessa linha superior. Então, você tem, ele inclusive nem bota os objetos matemáticos ali. Quem fala em objetos matemáticos é Aristóteles, né? Mas a gente supõe que ali esteja está matematicado. Mas a dianoia, que é sim um composto do dia mais noem, né? Mas que não significa
a mesma coisa que Noé, porque ele envolve, sim, o discurso, a imagem, o uso de imagens, o uso de palavras. É a definição do teteto, diálogo da alma. No contexto um pouco depois Eu cito aqui. da passagem que você citou, tem a coisa do discurso falado como um fluxo que vem da alma a partir do pensamento e palavra mediana. No sofista, Estritamente o pensamento de objeto natural. não, a dianoia é um tipo de apreensão que é inferior, ela é considerada ainda inferior ao noesis. Então, muitas vezes, os tradutores traduzem dianoia por pensamento, que eu também acho que é uma encrenca, né? Ou traduz, então, por pensamento discursivo, né? Que é um tipo de pensamento, entre aspas, que faz uso das imagens, das palavras, né? Que é diferente da noise, quer dizer, diferente do movimento descendente da noise. Não sei se eu respondi, mas Não sei. é bem complicado. Sim. Eu fiz até, eu trouxe, se vocês querem. Não, é chato, né? É porque eu fiz a tradução desses 2 trechos, onde ele fala que vai de ideia para ideia. São 2 pedacinhos da passagem ali. Se vocês quiserem, projeto aqui. Tá. É uma tradução, pelo menos é direta do grego, né? Não, aqui é a tradução da passagem toda. Esse que eu quero, não, peraí, eu quero. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Não. Aqui. Não, ih, botei de novo. Gente, tô ficando maluco. É aqui, nós. Tá aqui, ó. Aqui não é a passagem inteira. São só os trechos onde ele fala da noesis, nesse sentido que vai de ideia para ideia. Então, você tem 510A, Sócrates diz, examina agora de que modo se deve cortar a seção do inteligível, que é o todo tanoeta, né? E aí o Glauco, acho que é Glauco, pergunta de que modo? E aí ele diz da seguinte maneira, em uma seção da alma, usando como imagens as coisas limitadas anteriormente, é forçada a investigar a partir de hipóteses, aqui é a dianoia, indo não em direção ao princípio, mas ao fim, direto para o fim, né? Do telepé, né? Na outra seção, que é a que está em questão aqui, por sua vez, isso aqui tudo eu boto não está no texto, mas está implícito, né? A alma é forçada a investigar indo em direção ao princípio não hipotético, a partir de hipóteses, sem as imagens da outra, procedendo através das ideias elas mesmas, através de si mesmas. E aí o Glaucon diz, não compreendi. Aí mais abaixo, tem mais um trecho que não está aqui, e aí mais abaixo vem o tal pedaço, que é o pedaço mais polêmico, que é esse. Compreenda agora que quando falo da outra seção do inteligível, quero dizer aquela de que se ocupa a própria razão. E aqui a palavra é logos. Atenção, é logos. Né? Através do poder da dialética e, portanto, do dialética, da conversação. Né? Fazendo das hipóteses não princípios, mas realmente hipóteses como meios de aproximação e impulsos para que, indo até o não hipotético, ao princípio de tudo e apreendendo-o, novamente, mais uma vez, pegando as coisas que dependem dele, desça assim para o fim, e não se servindo, além disso, de nada sensível, mas sim das ideias elas mesmas, em direção a elas mesmas, terminem em ideias. É um erro aqui, né? Desça assim para o fim, e não se servindo além de nada sensível, mas sim das ideias elas mesmas, em direção a elas mesmas, terminem em ideias. E logos, a palavra logos está aqui,
nessa explicação aqui que o Sócrates dá aqui da Noesis, né? Isso também é curioso, porque o Logos tem um papel aí, mas Logos aí parece que não é palavra, né? Não é discurso. Né? Parece que tem um outro sentido que deve ser de raciocínio. Né? Agora, como que pode ter um raciocínio sem palavras, também acho complicado. Também é outra coisa que é obscura. Né? Bem, eu queria, para terminar, agradecer a Irley, que mantém vivo esse, embora para outros fins, que tem pouco a ver com eles, agradecer que a questão é apenas uma. O documento levantado tradicionalmente pela política, que não depende dessa análise de luz, nem do europeu, nem do global. Isso não importa. O problema é simplesmente o seguinte: ainda que houvesse uma apreensão direta de alguma coisa, como Aristóteles parece, você não teria como saber se aquilo que você aprende diretamente você pode expressar em palavras. Você não teria como comparar a sua apreensão direta com o que é expresso em palavras. Não foi exatamente isso. Foi de muito farejar através Agora a gente volta ao farejar, né? Bom, não sei se mais alguém tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta. Tá, então vamos lá. Vamos. Sim, claro. Pedro Doutor, vou ler as duas, vocês comentem. Pedro Doutor, o autoconhecimento buscado por Sócrates não teria uma espécie de pensamento não discursivo, distinto da nós, mas igualmente não proposicional, uma vez que o conhecimento de si mesmo não se esgota sem resíduos por todas as proposições verdadeiras que podem ser enunciadas sobre si mesmo e objetificadas pela linguagem da dianoia, a reflexividade envolvida no autoconhecimento não expressaria uma forma de pensamento não discursivo diferente da diana? Caramba, como é que é seu nome, Pedro? Pedro Doutor. Quer ver a segunda ou vai... Não, vamos uma coisa de cada vez, porque a dele já é uma pergunta bastante complicada, né, Danilo? É para você. Tá, o autoconhecimento buscado por Sócrates, né? O conhece-te a ti mesmo, né? Gnótis Autó, não seria uma espécie de pensamento não discursivo, distinto da noesis? Eu acho que Gnótis Autó é um lema, não é exatamente um... de Delphi. Eu não diria que é um pensamento, né? Eu não diria que é um pensamento, é um lema, é um objetivo, sei lá, um telos que Sócrates tem, né? Não, eu acho que não, Pedro, acho que não, eu diria que não, mas pode ser que o Danilo discorde de mim. Prudente. Não é prudente discordar de mim, porque eu estou rápido. Pela linguagem da dita aí. Deixa eu ver o resto da pergunta do Pedro. Uma vez que o conhecimento de si mesmo não se esgota, sem resíduos, todas as proposições verdadeiras que podem ser enunciadas sobre si mesmo. Mas, Pedro, aí você acha que o conhecimento de si é feito através de proposições e ainda por cima verdadeiras? Não sei, eu não sei se eu concordo. A reflexividade envolvida no autoconhecimento não expressaria uma forma de pensamento não discursivo diferente da dianoia? A reflexividade. Não sei se tem reflexividade envolvida no autoconhecimento. Você pensar sozinho sobre você mesmo, mergulhar em você mesmo, como nós fazemos, como nós fazemos na psicanálise, por exemplo, né? Essa busca dentro de nós que somos atualmente entendidos como abismos, né? Nós não temos fundo, não sei se já notaram isso, né? Tem fundo? Não tem.
Você pode mergulhar infinitamente dentro de você mesmo, porque você nunca vai chegar. Sem fundo não dá para ver. Não, assim, não, mas eu acho a pergunta dele super interessante, mas eu acho que ele está falando de uma coisa que eu acho que é muito moderna, né? Mas que tem a ver, eu acho, com a questão do pensamento não discursivo, que é o mergulho que cada um pode dar dentro de si mesmo, mas que é também, para a própria pessoa que mergulha, eu acho, obscuro e inescrutável até o fim. Não é, você não chega lá até o fim, porque você não vai chegar, né? Eu acho, minha opinião. O professor Aline deve achar que sim, nós temos um comando. Aí depois eu dizia, Grund ab Grund. Agora o Nery, né? A pergunta do Guilherme. Oi, Nery. A pergunta dele é. O conceito de patema poderia ser pensado nessa discussão, algo como a petição anterior à formulação linguístico-discursiva dessa secção. Haveria uma batalha entre eles, patema e discurso, e não oposição, talvez? Bom, assim, bom, vou dar um chute aqui. Você tem vários patemas ali, né? Você tem o primeiro, que é a ilusão, a ecacia, né? Então, ela tem uma expressão, a ecacia. Não sei qual é, mas tem. Né? Por exemplo, a pintura, aliás, eu até sei. Os artistas, para Platão, estão alocados exatamente ali. Né? O que eles expressam é ilusão. Quer dizer, eu traduzo por ilusão, né? Mas é ecacia, né? Não sei, pode ser que tenha uma outra tradução. Depois, a segunda pater, né? Patos. Agora não sei se estou falando certo aqui. É a pistis, que o cristianismo traduz por fé e que eu traduzo por convicção, que é a coisa grega de que os gregos não têm a menor dúvida de que essas coisas aqui existem, de que elas têm realidade. A dúvida é em relação à nossa possibilidade de conhecer essas coisas, mas não existe para os gregos nenhuma dúvida de que quando eu vou abrir aquela porta ali, tem chão e eu não vou cair num abismo. Isso aí é Descartes. Descartes, você pode abrir a porta e se estabacar, mas com os gregos, não. Com os gregos, jamais. Né? Para os gregos, isso que está aqui existe, está aqui. Só que, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista da possibilidade dessas coisas serem conhecidas, é que elas têm menos realidade do que as outras coisas. Né? Mas elas estão aqui, elas existem. Depois você tem o Nery, não sei se eu estou ajudando ou piorando, mas depois você tem a dianoia, que também é um tipo de patos, de patema. Eu não sei qual é a palavra, acho que é pater, né? Oi? Patema até é plural. É plural, eu estou tentando ver a palavra no singular, deve ser patema, né? Sei lá. E você tem, então, a dianoia também, né? Que tem a sua linguagem também própria. Né? E a dialética, quer dizer, que a noesis também tem a sua maneira de expressão, sendo que uma delas é sem palavras. Não sei se eu respondi, se isso é uma resposta razoável ou não. O que o Pedro falou? Conhecimento não discursivo diferente da generalidade. Nada. Mais alguma coisa? Bom, parece que por aqui temos só agradecimentos. Isso. Tá boa. Então, meus amigos, muito obrigada pela presença de vocês. Achei ótimo, foi muito bom. E dia 12, que é uma terça-feira, né? Uma segunda-feira, teremos outra
palestra, aí vai ser Maria Inês e Walter. Os dois vão falar sobre a Dínamis, no Timeu e no Teteto. Né? Então, depois eu vou divulgar a diretriz para todos vocês. Então, fica aí o meu abraço e muito obrigado. Livre.